Olá, minha flor! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. É uma alegria ter você aqui novamente. E hoje nós vamos continuar com esse risco de orquídea. Vamos fazer as folhas, né? E você já se inscreveu aqui no canal? Se não, aproveita. Clica na letrinha vermelha que tem aqui embaixo e se inscreva, tá? Curta esse vídeo e compartilhe com suas amigas. Vamos começar então aqui. Então, para fazer essas folhas, eu vou estar usando aqui as cores verde folha, verde musgo, verde pinheiro, verde pântano, amarelo bebê, ocre ouro e o siena natural, tá? Não vou usar tudo em todas as folhas, mas são essas cores que eu vou usar nas folhas, tá? Tem folha que eu não vou usar o siena natural, nem o ocre ouro, entendeu? Mas eu vou fazendo aqui para você e você vai vendo. Ah, faltou o sépia também, que eu não peguei para fazer as manchinhas. O sépia e o branco. Então, eu vou começar aqui com o verde folha. Olha, eu já peguei aqui o sépia e o branco, então são as cores que eu vou usar. Tá? Mas não se preocupe que eu vou deixar o link para você com o guia de cores, tá? Guia de cores, risco, para você tá fazendo aí junto comigo. Então, eu vou começar com essa primeira folha aqui. E nessa primeira folha, eu vou começar com o verde folha. Então, eu vou pegar aqui, ó, verde folha. Veja que ele tem esse risco aqui no meio, né? Então, eu vou começar pro lado de cá desse risco, para ficar mais fácil para você entender o que eu vou fazer aqui, tá bem? Então, eu vou preencher aqui com o verde folha esse pedacinho e já volto. Olha, já preenchi aqui. Então, para preencher, eu usei o pincel tamanho 6, mas nos cantinhos aqui eu peguei esse outro tamanho 4, tá bem? Então, agora, olha, eu vou voltar no pincelzinho maior, tamanho 6. Agora, eu vou começar a trabalhar com o verde musgo. Então, eu pego aqui um pouquinho do verde musgo no pincel. Esse lado aqui, essa extremidade da folha vai ser mais escura e esse meinho vai ser mais claro. Então, eu venho aqui com o verde musgo, aplico aqui e puxo para dentro. E eu vou escurecer essa partezinha. Olha, eu vou escurecendo, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vou pegar, então aqui eu vou trocando de pincel dependendo da onde eu vou trabalhar, tá? Porque se for um lugarzinho muito pequeno, então eu pego um pincel menor. Agora, olha, eu vou espalhar esse verde musgo e eu preciso aqui de um pouco mais escuro, então agora eu entro com o verde pinheiro. Aí você poderia falar, mas Fátima, você já podia entrar com verde pinheiro. É que o verde musgo é um verde muito bonito e essa parte aqui da folha, veja que quando eu passei o verde musgo, eu puxei, né? Puxei ela para essa parte aqui. E o verde pinheiro é outro tom, não ia ficar assim uma folha viva, né? Com verde tão vivo. Então, o verde pinheiro é mais um cantinho aqui na beiradinha mesmo da folha, tá bem? Então, verde pinheiro lá, olha. Aqui em cima também posso colocar um pouquinho. Vou lavar o pincel. Vou voltar no pincelzinho pequeno, porque agora eu vou entrar com a claridade. Então, eu vou pôr claridade nesse cantinho
que é o amarelo bebê. Um pouquinho mais. E claridade nesse biquinho aqui. Vou voltar no pincel um pouquinho maior, pegar o amarelo bebê e vou clarear toda esse meio aqui, né? Então, eu pego aqui um pouquinho mais do amarelo bebê. E aqui, olha, eu faço a junção das cores, tá? Agora aqui eu vou preencher também com o verde folha, já vem. Mas veja que eu deixei um espaço aqui. Então, nesse espaço aqui, eu já vou vir com o verde musgo, rente àquela linha que tava ali, ó. Então, eu venho aqui com o verde musgo e depois eu ainda vou acentuar esse sombreado com o verde pinheiro. Então, eu coloco aqui o verde musgo. Vou lá em cima, olha. Faço ali a divisão, né? Vou pegar o pincel maior. Tô vindo aqui com o pincel maior. E vou puxar esse verde musgo, vou espalhar ele. Vou trazer para fora, ó, para fora dessa folha. Então, coloquei o verde musgo, agora eu venho com o verde pinheiro. Onde eu passei o verde musgo, eu venho com o verde pinheiro. E faço da mesma maneira, olha. Dou uma espalhada, mas aqui nos dois cantinhos eu vou precisar do meu pincelzinho menor. Então, eu venho, olha, com o verde pinheiro. Aqui eu posso estar escurecendo esse cantinho. E aqui também, deixa eu puxar assim. Venho com o verde pinheiro até esse cantinho aqui. Ó. Agora, deixa eu lavar aqui o meu pincel. Eu venho com o amarelo bebê iluminando essa parte da folha. Então, eu venho aqui e coloco o amarelo bebê. Aqui não, porque aqui, lembra que eu escureci ali? Então, ali eu não posso clarear. E no cantinho, um pouquinho mais na partinha, né, de lá, na primeira partinha ali que eu pintei. Agora, eu vou pegar Peraí, deixa eu colocar aqui um pouquinho, vou pegar esse pincelzinho aqui, que é o da série 421, tamanho 0, ele é da Condor. Eu vou pegar uma esquinha do verde pântano e vou acentuar aqui um pouquinho mais essa sombra aqui, esse sombreado que tem aqui, essa profundidade que tem nessa folha, tá? Se você quiser, pode estar pondo também nesse meinho aqui, acentuar aqui, mas eu vou deixar assim, com o verde pântano. Agora eu vou entrar com o sépia e o branco.
porque essa folha aqui, ela já tá ficando meia velhinha, né? Então ela tem umas manchinhas, ó, não são bolinhas, tá? São manchinhas. Eu pego o sépia no pincelzinho redondo, tamanho 0, né? O filetinho, e faço manchas com o sépia puro. Posso fazer uma aqui também desse lado. E aqui, ela tem já uma mancha maior. Então, eu faço aqui essa mancha maior com sépia. Vou pegar uma esquinha do ocre ouro e uma esquinha do branco, bem pouquinho. Dou uma manchadinha, né, uma clareada no meio dessa mancha, um pouquinho mais do branco. E mantenho, né, esse contorninho dela com o sépia. Olha, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais para você ver e vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, olha, ficou aquela manchinha ali, ó. As folhas têm, pode observar na natureza que você vai ver as manchinhas. Na verdade, essa manchinha dessa folha, eu olhei, né, na folha natural da orquídea e vi que ela tem essa manchinha. Na verdade, não é manchinha, é como se ela tivesse saído o pedaço e só ficou uma casquinha ali da folha, tá? Agora, vamos fazer essa partezinha aqui. Deixa eu puxar aqui as cores que eu vou usar. Veja que ela tem, né, uns riscos aqui. Deixa eu acentuar aqui para você ver melhor. E aqui também ela tem um risquinho. Então, aqui eu vou preencher com o verde folha. Olha, veja que o risco não some, tá? Então, só vou preencher e já volto. Olha, já preenchi. E agora, nesses espaços aqui, eu vou clarear e escurecer. Vamos fazer junto para você entender. Então, aqui, olha, onde está o risco, eu vou escurecer. Então, eu pego aqui, já vou vir aqui com uma esquinha do verde musgo. Ó, em cima do risco. E agora uma isca do verde pinheiro. Vou limpar o pincel. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma espalhadinha, né? Uma puxadinha. Eu faço o movimento do pincel, ó, de batidinhas em cima do risco e vou espalhando. Lavo o pincel. Agora eu vou vir com a cor amarelo bebê nos vãos, né? Então, nesses vãos, eu coloco o amarelo bebê e também dou uma mescladinha. Um pouquinho mais. Aqui embaixo, eu vou colocar uma esquinha do siena natural. Ponho na pontinha do pincel
Então aqui a parte que tá, se você olhar na flor natural, olha, dá umas batidinhas assim para não ficar a listra, né? Senão dá a impressão que é que tá listrado isso aqui. Olha, então a parte, vou até pegar o pincelzinho 421.0, que ele é pequenininho, vou pegar o verde pinheiro e vou dar, ó, uma acentuada bem no meio dessa manchinha mais escura, ó, que é para dar a intenção que aqui é mais fundo nessa parte. E a parte mais clara é a parte mais alta. Dá uma misturadinha, né? E aqui ele tem um risco, né? Então, nesse risco aqui, eu vou marcar o risco e vou dar uma espalhadinha. Aqui embaixo eu vou escurecer, mas depois eu vou passar o filetinho aqui claro, para dar a intenção de profundidade aqui, né? Então eu vou pegar, olha, um pouquinho do verde musgo e um pouquinho do verde pinheiro. Um pouquinho mais do pinheiro, que eu quero um pouquinho mais escuro. E aqui nessa parte que eu já fiz, na parte de cima, eu venho aqui com esse pincelzinho 421 tamanho 0. Então eu venho aqui bem devagarinho, ó, e faço esse filetinho claro para separar a parte de cima da folha com essa partezinha de baixo. Mas é bem discreto. Eu até aumentei aqui um pouco para você ver. Olha. Tá bem? Agora vamos para outra folha, essa daqui agora. Então vamos começar com essa daqui. Só que essa, ela tem aqui esse pedaço dessa pétala aqui da orquídea que vem aqui esse pedacinho. Então a gente tem que ter cuidadinho com ele. Então o que que a gente pode fazer? A gente vai fazer esse pedacinho aqui, né, e depois a gente faz lá. Essa folha, ela é verde maçã, a base dela, com um pouquinho do siena natural. Então, eu vou colocar aqui, ó, verde folha. Posso estar pegando junto no pincel, ó. Verde folha e um pouquinho do siena natural. Então, eu vou preencher ela todinha nesse tom. Verde folha junto com o siena natural. Coloco um pouquinho do verde folha, venho com siena natural por cima. Ficou muito queimada, então se ficou muito queimada eu venho com um pouquinho mais do verde folha. É esse tom que eu quero, tá bem? Então eu vou preencher ela aqui e já volto. Olha, já preenchi todinha aqui, já preenchi ela inteira, mas você pode ir fazendo. Você pode fazer essa parte de cima primeiro, depois aqui, tá? Mas para adiantar, já preenchi tudo. Então eu vou começar aqui. Mesmo preenchendo, eu consigo ver o risco, né? Se você não conseguir, você pode acentuar esse risco com o lápis 6B, tá bem? Então, aqui eu vou começar a escurecer.
Então, eu vou começar a escurecer aqui com o verde musgo. Eu preencho aqui com o verde musgo, essa parte aqui vai ser escura. Aqui e aqui também, desse ladinho aqui. Tô com um pincel pequeno aqui. Coloco ali e espalho. E espalho, ó. E aqui em cima eu também vou passar o verde musgo. Nessa parte aqui, mas depois eu desço, tá? Deixa eu continuar aqui. Agora eu venho com o verde pinheiro. Veja que eu deixei ali o espacinho da pétala da flor ali, né? Você também toma esse cuidado, tá? Pra não borrar. Então, eu venho aqui com o verde pinheiro nesse cantinho. E aqui em cima também, verde pinheiro. Puxa, escurece aqui. Vou pôr até um pouquinho mais do verde musgo aqui. Sempre eu começo a escurecer com o verde musgo e depois eu coloco o verde pinheiro por cima, tá bem? Pronto, escureci. Um pouquinho mais do pinheiro aqui. Agora, eu vou vir com o verde pântano, mas o verde pântano é só um pouquinho. Então, eu pego aqui, ó, o verde pântano e vou marcar aqui esse risco. Limpo, tiro o excesso no paninho, dou uma espalhadinha, mas eu mantenho aquele escurinho ali. Aqui também, ó. Foi muito, já vou tirar. Vou pegar esse pincelzinho aqui, o 421.0, ele vai me ajudar aqui. Então, eu venho aqui, ó. Subo aqui, onde estava o meu risco. Ele termina aqui mais ou menos, e aqui eu vou dar uma espalhadinha. Aqui, para ele não terminar assim muito escuro, eu venho aqui com um pouquinho do pinheiro, melhor do pinheiro, e termino com o pinheiro, ó, até sumir ali. Dou uma espalhadinha, e agora desse lado aqui, essa parte vai ser clara. Então, eu venho aqui com o amarelo bebê, e aqui ela tem uma manchinha. Então, naquela mancha, eu vou fazer ela primeiro. É uma manchinha, mas... Peraí, deixa eu pegar aqui um... Eu vou pegar o verde musgo. Lembra que eu vim com o verde musgo aqui e subi? Eu vou escurecer aqui um pouquinho mais, antes de fazer a manchinha ali. Aqui também eu vou pôr um pouco do verde musgo, vou dar uma espalhadinha. E vou espalhar, ó. Agora sim, verde pinheiro. Verde pinheiro no cantinho. Dou uma subida. E dou uma espalhada. Aqui também vou escurecer. Então, começo com o verde musgo. É mais aqui nessa curvinha, tá? Que vai ficar mais escuro. Mas eu acentuo aqui o verde musgo
e só com a sujeirinha no pincel eu vou levando ele para o resto da folha. Aqui eu posso escurecer um pouquinho mais, como ali em cima tá escuro, né? Então aqui eu venho, escureço aqui também um pouquinho mais. E agora assim com o pinheiro, aqui nessa curvinha. E aqui, nesse cantinho. Dou uma espalhadinha. E agora sim eu vou iluminar com o amarelo bebê. Então eu pego aqui no pincel. E nesse ladinho aqui, aqui vai ficar escuro e aqui vai ficar mais claro. Então eu venho aqui com o amarelo bebê. E faço essa marcação aqui. Até, olha, até onde ele foi. Aqui onde terminou, né, o escuro, ó, eu vou até ali com o claro. E agora eu vou descer aqui. Então eu pego ele. Aplico aqui. Dou uma espalhada. E aqui, olha, ela tem ela sai um pouquinho para fora, né? Ela faz uma ligeira curvinha aqui, ó. E depois ela já encolhe, né? E vem aqui para cá. Olha, espalho. E agora a gente vai trabalhar aqui, que tem a manchinha, né? Então, essa manchinha, deixa eu pegar aqui o pincelzinho menor. Eu vou pôr aqui um pouquinho do siena natural. Vou pôr aqui também um pouquinho do ocre ouro, que é um desgaste natural da folha, né? A folha já vai começando a envelhecer. Pego o sépia e venho por fora. Faça irregular, não precisa fazer um risco certinho, tá? Esse sépia pode entrar aqui um pouco. Olha, e dou uma espalhadinha. E dentro da manchinha, eu pego uma esquinha do branco, ó, bem pouquinho. Ainda vou tirar o excesso aqui no paninho. Ó, e vou dar uma clareadinha ali. Agora eu vou pegar o sépia com o pincelzinho filetinho 0 e vou fazer aquelas manchinhas, né? Faço em alguns lugares, umas maiores. Lembra que eu falei que não é bolinha, tá? É manchinha. Pode fazer umas mais escuras, umas mais claras, tá? Dá uma borradinha assim, ó, na manchinha. Agora eu vou preencher aqui essa partinha aqui de baixo. Da mesma forma que o outro lá, escuro e claro. Então aqui eu vou trabalhar com o verde musgo, né, nas partezinhas que dá para eu ver onde tá o lápis, eu coloco então o verde musgo por cima. Então eu venho aqui com o verde musgo.
por cima dessa base, né, que eu passei. E agora sim com o verde pinheiro. O verde pinheiro por cima do verde musgo. Aí eu posso espalhar. Dar uma espalhadinha. Aqui também. Verde pinheiro. Dá uma espalhadinha. Aqui, olha, eu posso alongar ele um pouquinho, como se ele fosse descer, né? Mesma coisa aqui, eu dei uma alongadinha, como ele fosse subir, mas aí ele já vai sumindo, né? Não é tão acentuado ali o escuro, tá bem? Vou lavar o pincel para tirar a cor escura e agora eu venho com o amarelo bebê. Com esse amarelo bebê, eu vou fazer aqui essa lateralzinha dele mais clarinha. Posso até pegar uma esquinha do siena natural, bato aqui no pratinho, ó, e venho com o amarelo bebê. Bato em cima aqui, ó, ele fica mais amareladinho, tá vendo? Fica mais envelhecido, que é o que tá dando intenção a essa cor aqui. Um pouquinho mais envelhecido, né? Ó, clareei ele aqui. E agora, esse meio aqui, posso pegar a mesma misturinha ali, passo nesse meio, um pouquinho mais. Vou espalhando para não ficar o traço, né? Não é para ficar o traço marcado. E agora aqui nessa lateralzinha, bem pouquinho. Aqui ele tem um filetinho ali, então eu vou pegar uma esquinha do verde pinheiro, vou dar uma marcadinha aqui. Não é para ficar o traço, aí você dá umas batidinhas em cima para ficar ligeiramente marcado só, tá? Não é para ficar o traço de verde pinheiro ali, tá bem? E agora aqui, é como se eu unisse aqui, né, os dois, a parte de cima com a parte de baixo, ficou uma manchinha ali, já vou tirar, olha. Aí sim. Como lá em cima, também posso fazer manchinhas de sépia aqui, né? Então, depois de tudo pronto, olha, eu venho e faço umas manchinhas. Aqui embaixo, deixa eu pôr um pouquinho mais de siena natural aqui. Aqui também eu faço, né, umas manchinhas. E a orquídea, ela tem, né, as raízes brancas. Se você reparar aí na sua orquídea, você vai ver que ela tem as raízes brancas. Então, ó, com o pincelzinho zero, você vem, também irregular, tá? Não é um risco reto, você vem aqui e faz as raízes brancas. Vamos para a próxima folha.
Pronto, vamos fazer essa folha aqui agora. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, puxar para cá. Essa folha, ela é mais clarinha. Então, o que eu vou usar aqui para preencher? Eu vou preencher ela com uma mistura de verde folha com branco. Assim mesmo no pincel, os dois no pincel, tá vendo? Verde folha com branco. Ficou muito claro, vou pôr um pouquinho mais de verde folha, olha. Então, verde folha e branco, e vou preencher aqui, já vem. Olha, já preenchi aqui, mas aqui no cantinho eu preenchi com verde folha puro, tá? Eu não coloquei branco aqui, porque aqui eu vou escurecer. E aqui embaixo, na continuação, também eu não coloco o branco, tá bem? Então, vamos fazendo aqui aos poucos. Depois de preenchido, eu vou pegar um pouquinho do siena natural, vou bater aqui no pratinho e vou dar uma pequena, gente, pouco, né? Vou passar um pouquinho aqui do siena natural. Vou tirar esse aspecto de esbranquiçado dessa folha, tá? Ó, um pouquinho do siena. Olha, venho aqui, não é em tudo, tá? Em alguns pontos. Porque como ela já tem aqui uns machucadinhos, né? Vamos falar assim. É uma folha também que já tá envelhecendo. Olha. Lá em cima, aonde eu coloquei o verde folha puro, então eu venho com um pouquinho do siena natural por cima, dos dois ladinhos. E em seguida eu venho com um pouquinho do sépia. Pego um pouquinho do sépia na pontinha do pincel. Olha. Pego o sépia. E esse sépia, ó, eu vou descer um pouquinho e vou descer aqui para a lateral. Então, essa pontinha dela vai ficar escura. Do outro lado também. Vou até pegar um pincelzinho menor, porque eu não quero deformar que ela tem essa aberturinha aí nessa folha, né? Então, eu não quero deformar isso, eu quero que fique exatamente com esse desenho. Então, eu peguei aqui um pouquinho do sépia. E vou descer aqui. Deixa eu voltar nesse para espalhar, que é melhor. Vou lavar o pincel. Veja que eu consigo ainda enxergar aquele risco. Então, agora aqui eu vou trabalhar com verde musgo. Nessa folha eu não coloco o verde pinheiro, tá? Então, eu venho aqui uma esquinha do verde musgo e marco aqui esse ladinho dessa folha. Um pouquinho mais, bato no pratinho para tirar o excesso, porque eu não quero muito verde, eu quero que ela fique clarinha. Olha, coloquei aqui embaixo, coloco também um pouquinho e um pouquinho do siena natural. Desse lado aqui, eu vou entrar com o amarelo bebê.
bem pouquinho também, não precisa muito, porque a folha já está bem clarinha, né? Então veja que esse risco a gente tem cores de folhas diferentes. Vai ficar uma folha mais clara, uma mais escura, uma mais queimada, como é realmente na natureza, né? Vou subindo aqui. Mas ali eu não clareio o sépia. Vou pegar o pincelzinho menor. Vou pegar mais um pouquinho do sépia. E vou descer aqui um pouquinho mais, tá? Agora vamos fazer aquelas manchinhas. Nessa manchinha, o que que eu faço? Eu coloco o siena natural numa mancha, não é uma bola, nem um quadrado, é uma mancha mesmo, tá? Ó. Uma mancha irregular. Tem uma aqui, pode fazer uma mais larguinha, uma mais estreita. Aqui tem outra. E aqui embaixo tem outra. Então, o que que eu faço agora? Eu pego o branco e vou dar uma esbranquiçada dentro dessa mancha em cima do siena natural que eu passei. Então, um pouquinho mais de branco. Ó, eu vou esbranquiçando essa mancha, porque essas manchas são assim esbranquiçadas. Já não tem mais clorofila nessa mancha, né? Aqui já sumiu o branco, coloco um pouquinho mais. Agora eu vou pegar o sépia, um pouquinho do sépia. Deixa eu voltar no mesmo pincelzinho que eu acho que é melhor. Dou uma batidinha no pratinho e dou esse aqui. Esse tá melhor. É que minha tinta também já tá meio sequinha. Faça assim mais ou menos um contorno com o sépia, sem ficar muito marcado, tá? Olha, um pouquinho mais. Aqui ficou muito marcado, eu dou umas batidinhas em cima para tirar, né? Que a intenção aqui é que não fique tão escuro. Quando a tinta faz tempo que tá aberta, ela vai secando, né? E aqui já faz tempo que minha tinta tá aberta. Então, no seu caso aí, você tampa a tinta, dá uma chacoalhadinha para umedecer, né, a sua tinta. Fica bem mais fácil para trabalhar, ainda mais quando for filetinhos finos, que você precisa fazer traços finos, tá bem? A minha aqui eu já vou agitar já daqui a pouco. Olha, fiz aqui e também aqui, né, manchas, ó. Vamos sujar, né, estragar essa folha. Então, a gente vem aqui e faz essas manchinhas. E essa partezinha aqui de baixo, eu venho aqui então com um pouquinho do verde musgo, um pouquinho do verde folha. Preencho aqui, porque aqui é uma parte mais escura, não coloco o verde folha puro. Ó, fiz uma misturinha aqui, verde musgo e verde folha. Agora,
siena natural para dar uma queimadinha. Um pouquinho. Um pouquinho mais do siena. E uma esquinha do amarelo bebê. Bem pouquinho, só para marcar ali a divisãozinha. Tá bem? Prontinho, mais uma folha finalizada. Vamos para a próxima. Bom, agora eu vou fazer essa daqui, olha, ela é pequena, né? Tá pequenininha ali, só tá aparecendo um pedaço. Eu vou preencher ela, só preencher com verde folha, tá bem? Vou aumentar aqui um pouquinho e vou preencher ela com o verde folha e já volto. Pronto, olha, já preenchi aqui. Veja que eu ainda enxergo esse meinho. Então, eu venho aqui agora com o verde musgo primeiro. Então, eu pego aqui o verde musgo e vou escurecer esse cantinho aqui. Olha, com o verde musgo, coloco um pouquinho e espalho. Um pouquinho mais. Desse lado também, nesse cantinho. E nesse meinho aqui também eu vou escurecer esse ladinho, eu vou puxar para cá. Na verdade, aqui os dois ladinhos são meio escuros, mas esse lado é mais escuro que aquele. Então, eu coloco ali o verde musgo. Deixa eu já colocar aqui um pouquinho do lado de cá, mas aqui já é menos, tá? E aqui mais. E agora eu vou trabalhar com o verde pinheiro, onde eu já coloquei o verde musgo. Primeiro nesse cantinho aqui. E agora nesse cantinho aqui também. Vou pegar o verde musgo. Bom, eu acabei de escurecer aqui com o pinheiro, né? Às vezes eu falo cor errada, gente, vocês me desculpam, tá? Verde musgo agora. Eu vou subir aqui um pouquinho mais. Vou limpar o pincel para tirar o excesso. E agora o pinheiro, que é um pouquinho mais escuro, eu vou vir aqui nesse pedacinho e vou subir e aqui vou puxar um pouquinho. Vou limpar o pincel para tirar toda a tinta. Agora eu vou trabalhar com o branco. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, olha, amarelo bebê, bate no pratinho e ilumina esse meinho aqui e esse meinho aqui também. Vou pegar agora um pincel menor, porque eu quero fazer aquela curvinha ali, e o pincel grande vai acabar me atrapalhando. Aqui, ó, um pouquinho esbranquiçada. E aqui também um pouquinho esbranquiçada, tá? Vou pegar aqui esse filetinho
Só vou dar uma mexidinha aqui nesse meinho, porque vou pegar aqui um pouquinho do verde musgo no cantinho, porque eu quero que ele venha, esse traço aqui, né? Aqui é mais grosso, eu espalhei mais, mas o traço fica no meio, né? E eu quero que ele venha até aqui esse finzinho, esse tracinho ali, ó. Se não ficar com o verde musgo, pega o mesquinho do pinheiro e passa ali o tracinho. Que daí vai dar, né, para perceber que daqui para cá, né, que essa folha foi dividida. E que tá o traço aí no meio mostrando isso. Pronto, essa daqui não tem aqui ainda, essa daqui também tem. Aqui bem pequenininho, né? Um machucadinho aqui, ó, tadinha. Já tá começando a envelhecer também. Um pouquinho de cera natural, um pouquinho do branco. E uma isca do sépia no contorninho. Um contorninho manchadinho, não precisa ser perfeito, né? E também algumas manchinhas. Vamos para a próxima, essa também vou preencher com o verde folha, já volto. Pronto, já preenchi aqui. E essa folha, vou pegar aqui uma esquinha do Siena Natural, ó, peguei o Siena Natural, bati no pratinho aqui e aqui em cima ela tem uma esquinha do Siena Natural. Um pouquinho, lavo o pincel. Agora eu vou pegar o verde musgo e vou começar a escurecer essa folha. Então, olha, ela é escura aqui. Subo aqui ao redor dessa pétala e puxo para cima. Vou pegar aqui um pincelzinho maior, ó, verde musgo, vou bater aqui no pratinho e vou dar uma ligeira escurecida, um pouquinho mais nesse cantinho aqui, eu até vou pôr ele um pouquinho puro, ó. Então, verde musgo, bate no pratinho. Como fica bonito o verde musgo em cima do verde folha, né? Fica um verde muito lindo. Aqui também eu coloco, ó. E puxo. Essa folha, vou voltar no pincelzinho menor. Vou pôr um pouquinho mais do verde musgo nesse cantinho aqui, vou puxar. Esse eu puxo para esse lado da folha, tá? Mas ela vem até aqui, quando chega aqui, eu vou inverter. Eu vou pôr o verde musgo desse lado de cá e vou puxar para cá até uma metade, tá? Aqui eu vou acentuar um pouquinho mais e vou pôr até um pouquinho do verde pinheiro, tá? Aqui, verde pinheiro. Então, eu já vou começar a pôr verde pinheiro onde eu já coloquei o verde musgo. Ó, um pouquinho do verde pinheiro. Nesse cantinho aqui, limpo o pincel para tirar o excesso e dar uma espalhadinha. Lá em cima, ó, lembra que eu falei que tem que escurecer um pouquinho mais? Então, eu pego aqui, ó, um pouquinho do verde pinheiro e dou uma escurecidinha ali. Olha.
E agora desse ladinho aqui. Coloquei muito, vou limpando no paninho, né, o pincel até tirar o excesso. Aqui também eu posso pôr um pouco verde pinheiro, né, esse mais escuro que eu tô usando é o verde pinheiro. Fiz tudo isso antes com o verde musgo, agora eu tô usando o verde pinheiro. Agora, eu acho que ali merece um pouquinho mais do musgo, gente, ó. Vou vir com o musgo aqui. E agora sim, um pouquinho do pinheiro para acentuar um pouquinho mais aqui nessa curvinha. Limpo o pincel para tirar o excesso. Olha aí. Agora vamos trabalhar com a cor clara, né? Vamos iluminar. Então, lá naquele cantinho, lá em cima, aquela pontinha, eu vou vir aqui com o amarelo bebê. E eu marco aqui, ó. Faço essa pontinha, dou uma espalhada e dou uma espalhada nesse traço também, para ele não ficar muito marcado ali. E aqui eu vou sumindo, ó, com essa cor. Aqui eu também posso pôr uma isca para dar uma iluminada aqui nessa parte dessa folha. E agora lá do outro lado, lá onde eu coloquei o siena natural, ó, eu venho com um pouquinho do amarelo bebê e passo por cima, dou uma clareadinha. E aqui desse ladinho, até sumir aqui, tá vendo? Aqui também. Então ela tem que dar a intenção que é o mesmo risco, né? Mas que ela tá escura para lá e clara aqui, aqui é o inverso. Claro para cá, escuro para cá. E agora finalizando com a manchinha. Tadinha, essa folha tá... essa planta tá doente. Prontinho. Vamos para a próxima agora. Agora vamos essa folha aqui. E essa folha, ela já tá começando a envelhecer. Então eu vou trabalhar aqui para preencher ela com o ocre ouro e com o verde folha. Eu vou começar aqui com o ocre ouro, porque toda essa partezinha aqui, ó, vou fazer junto aqui com você essa. Olha, eu coloco ali, ocre ouro, ó, algumas manchas, tá vendo? Espalho até sair a sujeira do pincel. Desse lado também ela tem uma mancha aqui e uma mancha aqui, mas não é uma bola. Então, o que que eu faço? Eu coloco, vai ficar a mancha mais evidente aqui no meio, mas depois eu espalho, tirando a sujeira do pincel, que nem aqui, ó, né? Ela fica mais evidente onde eu coloquei. Olha, deu a espalhada e agora sim eu venho colocando o verde folha. Então, olha, aonde eu não coloquei o ocre ouro, eu venho colocando o verde folha e da mesma maneira eu limpo o pincel e invado um pouco a mancha do ocre ouro. Olha aqui. Vou fazer esse contorno aqui, né, da folha. Nunca deixando marcado, espalho. Esse meio aqui pra cá também. E aqui, ó, vou unir, né? Vou unir essas cores, ó. E vai ficar então mesclado. Ó, verde folha. Olha, dei a espalhadinha ali.
Aqui, olha, onde tá branco eu venho com o verde folha. Espalho por cima. Olha, faço todo esse contorninho aqui, que o biquinho dela é mais verdinho. Dou uma unida nessas cores. Aqui. Então, é uma folha que logo, logo ela vai cair, né? Olha, agora daqui para baixo é o verde folha. Então, eu vou preencher aqui e já volto. Olha, eu preenchi até aqui. Aqui nesse cantinho, ela é mais escura, então eu não vou pôr o verde folha aqui. Eu já venho aqui com verde musgo e verde pinheiro junto no pincel, né? Ela vem até esse cantinho aqui. Então, eu venho aqui, preencho, ó, verde musgo e verde pinheiro. Porque se eu colocar o verde folha aqui, depois eu não consigo escurecer, né? Vai demorar mais, vou precisar de mais tinta. Olha, e agora sim, verde musgo, só o musgo, tá? Até unir ali com o verde folha que eu vim descendo com ele. Aqui também verde musgo. Vou espalhar aqui um pouquinho do pinheiro. Essa lateralzinha aqui, ela é escura. Então, eu venho aqui, ó, verde musgo no pincel primeiro, e depois, se precisar, eu coloco um pouco do pinheiro. Então, eu venho, ó, até aqui em cima, mais ou menos. E aqui, vamos passar aqui o verde musgo. Aqui não tanto, porque aqui depois eu vou clarear. Então, aqui o que que eu faço? Eu vou dar uma esfregada com o pincel, ó, invadindo esse ocre ouro que eu coloquei aqui. E depois eu vou dar uma esbranquiçada ainda em cima desse ocre ouro, tá? Então, eu venho aqui. Lá em cima também preciso de um pouquinho do verde musgo. Então, eu venho aqui, coloco e dou uma manchada. Aí. Esse lado aqui também. Verde musgo. Esse lado aqui, ela tá bem mais escura. Tanto aqui, ó, né, que é aquele filete que sobe, eu vou escurecer com o verde musgo. Até lá em cima. Limpo o pincel. E aqui também eu venho com o verde musgo e venho aqui até aqui em cima. Olha, puxo aqui, limpo o pincel para tirar todo o verde musgo e dou uma manchada, né? Passo por cima aí da mancha do ocre ouro. Agora, vamos trabalhar com pinheiro. Aqui em cima também preciso de um pouquinho do verde musgo, ó. Aí. Agora sim, verde pinheiro. Eu vou escurecer. Essa lateral aqui. Um pouquinho mais. Para eu fazer essas folhas aqui, eu olhei numa folha, em folhas naturais, né, da orquídea.
Foi exatamente isso que eu vi, gente. Aí eu passei aqui pro tecido o que eu vi na natureza. Nesse canto aqui, olha, eu vou escurecer com o verde pinheiro agora, né? Não tô mais com o musgo, estou usando o pinheiro. Vou lavar o pincel para tirar o excesso. E aqui, ó, vejo que ficou uma marcação ali. Eu venho aqui, ó, um pouquinho do verde musgo e tiro. Vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. Eu ia usar branco, mas vou usar amarelo bebê. Bato no pratinho, ó, bato aqui no pratinho e vou esbranquiçar essa mancha ocre ouro que eu coloquei aqui. Ó, um pouquinho mais. Ó, tô esbranquiçando ela. E desse lado, desse outro lado aqui, também, olha, já coloquei um pouquinho, mas eu vou descer um pouquinho mais com essa mancha. Então, eu pego aqui um pouquinho do amarelo bebê, acentuo essa metadinha aqui, né, ó. E dou uma ligeira clareada aqui. Essa lateral aqui eu preciso escurecer um pouquinho mais, porque eu vou subir com um filetinho claro aqui, com tinta clara. Puxo aqui pro meio essa tinta mais escura, invadindo ali, né, a mancha. E agora sim eu venho com pode ser esse pincelzinho 421, o 0, ou pode ser com o pincel zerinho. Eu venho aqui, ó, e faço um filetinho claro aqui, como se ela quisesse dobrar. Aqui ela tem uma curvinha. Por isso que eu precisei da cor escura aqui. Ela vem até aqui e para aqui. Um pouquinho mais. Agora, falta as manchinhas, né? Então, eu vou pegar aqui a cor Siena Natural. Vou fazer uma manchinha aqui. Vou fazer uma outra aqui. Aqui nesse cantinho, ó, ela tem um machucadinho, né? Vou dar uma esbranquiçada por cima. E agora, o sépia. Vamos trabalhar com o sépia aqui ao redor dessa mancha. Das duas aqui. E aqui mais uma. Aqui eu já tô terminando aqui. Olha, e terminei essa folha. Né? Olha como que tá ficando. Né? Muito linda, né? E como esse vídeo tá ficando muito comprido,
eu vou dar uma paradinha, tá? Tá ficando muito longo, então eu vou encerrar aqui esse e volto com a continuação no próximo vídeo, ok? E se você tá gostando, deixa aí seu joinha, compartilhe esse vídeo com suas amigas e se inscreve aqui no canal, né? E comenta aqui embaixo se você tá fazendo, se você tá sentindo dificuldade, ou se você tem dificuldade em outras coisas, por exemplo, fala aí, ó, ai Fátima, eu tenho muita dificuldade em fazer folha, ou em fazer sombreado, ou fazer chão. Comenta aqui embaixo, né? Vai ser um prazer ajudar você, tá bem? Então você se inscreve no canal, né? Compartilha o vídeo e no próximo vídeo então a gente vem com a continuação das folhas, tá certo? Eu fico por aqui. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.